Muito boa noite, a paz do Senhor. Hoje vamos estar vendo dois livros. Bem-vindos novamente à nossa leitura da Bíblia. E hoje vamos, como tenho falado, vamos a ler dois livros, que são os livros de Joel e o livro de Amós. Estes dois livros sendo a continuação de Oséias, onde nós, desde Oséias até Malaquias, são os 12 livros dos profetas menores, onde o texto, a mensagem central destes 12 livros, podemos dizer que se focam nesse dia, no grande dia, ou no dia glorioso, ou dia do Senhor. E este dia não é somente a primeira vinda de Jesus Cristo, senão também está falando dos últimos tempos, né? Onde também vai abarcar, em alguns textos, vai abarcar até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós vendo essa palavra, o dia do Senhor, esse dia, o dia glorioso, onde nós vamos também estar enfocando, né? E justamente aqui neste livro de Joel é um dos livros que nós conhecemos muito, porque Joel foi usado por Jesus, como também nos livros de Atos, né? No livro de Atos também nós podemos ver o cumprimento da profecia de Joel, né? Que nós conhecemos no capítulo 2, onde diz que nesse dia vai ser derramado o Espírito de Deus, né? Os jovens, eles verão visões, as crianças verão visões, os jovens falando em línguas, né? E muitas outras coisas assim que estão escritas em Joel. Então, são coisas que, chegando lá no livro de Atos, no Novo Testamento, vemos que já se cumpriu. Então, esse dia, primeiramente, se está referindo-se ao dia da primeira vinda do Senhor, o dia da crucifixão, o dia da ressurreição, o dia da vinda do Espírito Santo. Depois de acontecer isso, ou seja, a crucifixão, a morte na cruz e a ressurreição, depois de ter acontecido isto, e depois ser exaltado, levado na glória do Pai, aí é onde vai se derramar o Espírito Santo. E isso é um acontecimento que não surgiu de repente, senão já estava todo escrito, todo já estava planificado por Deus. Então, nós vemos em Joel essa parte, onde é uma parte muito importante, onde Deus está prometendo uma restauração do povo de Judá, uma restauração do seu povo, e essa restauração é a que nós hoje também temos que estar vendo com esse perfil, né? Lendo o livro com esse perfil. Assim também, no livro, não somente no livro de Joel, senão no livro de Oséias, que nós temos visto ontem, como também no livro de Amós, que vamos ver agora também juntamente com Joel, que hoje vamos ler, as duas também estão falando desse dia, né? Então, agora, se Joel está falando desse dia de uma maneira muito clara, com muita claridade, Amós é um livro onde também está dizendo desse dia, mas o que vai acontecer nesse dia? O relato de Amós acontece no mesmo tempo que de Oséias. Oséias e Amós eles eram contemporâneos, eles eram profetas que trabalharam não juntos, mas no mesmo tempo, porque foi no tempo de Jeroboão II e onde eles também estavam dando a palavra, para Israel, a parte norte, né? Então, nós vemos que em Oséias, a mensagem central foi como Deus restauraria o seu amor com o seu povo, né? Agora, no livro de Amós, o que está dizendo é que como vai Deus restabelecer esse juízo, né? Essa justiça de Deus, a sua justiça na sua santidade, como vai restaurar no seu povo. Por quê? Porque este povo tinha se
ido longe, se tinha afastado totalmente dos caminhos da justiça, da verdade e tudo o demais, porque eles se foram por seu próprio caminho e não quiseram ter a Deus no seu coração. É por isso que Deus, ele de muitas maneiras, ele tenta de fazer voltar outra vez a este povo. Em Oséias, se Deus ele tinha falado de várias maneiras do seu amor para que este povo possa voltar novamente a ele, por mais que quando ele estava amando tanto, quanto mais amava, mais o povo se rejeitava e saía disparado. Assim também hoje, no livro de Amós também, está mostrando que quanto mais ele queria a sua justiça e a sua santidade, o povo mais se afastava dessa verdade e mais se ia por seu próprio caminho. Então, no livro de Amós, o que nós podemos ver é isso justamente. Que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele sendo um Deus misericordioso, também é um Deus justo. Então, ele tem essas duas características que, na verdade, não são duas características que vão se opor uma à outra. Ele cumpre com a sua justiça, mas também ele é misericordioso. Então, como podemos nós entender essas duas coisas? Como é que esses dois caracteres podem agir juntamente em um só ser? E isso é uma coisa que para nós não podemos entender, mas para Deus foi possível, porque Ele cumpriu a sua justiça através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Ele cumpriu perfeitamente a sua justiça, porque segundo a sua justiça, Ele nos teria que ter exterminado, nos teria que ter matado e não teríamos mais chance para nada. E isso seria cumprir com a sua justiça. Mas Ele, sendo um Deus amoroso, um Deus misericordioso, nós vemos que ele cumpriu com essa justiça através de seu filho e assim, através desse cumprimento da justiça, ele também está cumprindo com o seu amor. Ele está aperfeiçoando e mostrando perfeitamente o seu amor para conosco. Então, que tremenda graça é essa? Então, nessa cruz, o que nós podemos ver não é somente o amor de Deus, senão também a justiça de Deus que foi cumprida ali. E nós vemos então também que o povo de Israel, eles estavam cada vez mais se alejando, né? Se afastando da verdade, e é por isso que hoje o que nós estamos vivendo também se reflete muito bem com o que eles estavam vivendo. Essa diferença, né? Entre pobres e ricos, cada vez mais a brecha, né, estava sendo mais larga ainda. Isto quer dizer que essa separação, a distância entre os pobres e os ricos era muito grande. Quanto mais passava o tempo, não era que se aproximavam, sino que se ia estendendo-se mais. Os ricos eram mais fortes e eles tomavam aos pobres como simplesmente seus servos, né? Como qualquer pessoa, como escravos, e não tinham nenhum sentimento de culpabilidade. Então, essa situação é o que hoje nós estamos vendo também, que os ricos são mais ricos, se fazem mais ricos, e em vez de ter misericórdia dos pobres, eles querem simplesmente se aproveitar dos pobres. Mas Deus, ele através de Amós, ele nos está mostrando como termina esse povo que está totalmente enseguecido por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa das coisas sociais. Eles pensam que estão na boa, eles pensam que estão na folga, eles pensam que estão seguros com todas essas coisas materiais. Mas o que está dizendo no capítulo 5, 19 é que assim como está dizendo, né, que chegará esse dia onde um homem
começa a correr de um leão, depois se salva desse leão, corre de um urso, depois chega na sua casa, fecha a porta, onde pensa que mais seguro está, aí é mordido por uma cobra. Assim mesmo, virá esse dia da ira do Senhor, esse dia do Senhor, onde esse dia vai ser terrível, vai ser temível para todos aqueles que não estão preparados. Para aqueles que não estão preparados, para aqueles que estão longe da verdade, para aqueles que estão longe de Deus, esse grande dia vai ser temeroso. Né? Mas para nós, os que estamos em Cristo, esse dia vai ser glorioso. Então, o que nós temos que ver também é que Deus não é que deixa somente a esse povo, senão Ele, de todas as maneiras, Ele vai tentar fazer que voltem outra vez. Então, Ele manda várias visões assim de castigo, né? Onde Ele manda fome, manda sede, manda fogo, gafanhotos, né? E muitas coisas assim para poder fazer que o homem sofra. Para quê? Mas esse sofrimento não é por castigar a esse povo, não é a finalidade, o propósito não é de fazer que eles se sintam mal, senão que eles, através desse momento tão difícil de viver, esses momentos tão cruciais, eles possam lembrar do Criador e possam voltar novamente a Ele. Esse é o coração de Deus através de Amós. E esse sendo o desejo de Deus, Ele deseja que tudo isso possa ser possível para que eles voltem a Ele. Mas este povo, ainda que teve tantas chances de voltar a Ele, por mais que passaram por fome, por mais que passaram por sede, por mais que passaram por fogo, por mais que passaram por gafanhotos, né, e langostas, e por mais que tenham passado por tantas pragas, eles não quiseram voltar a Deus. Esse foi o coração de Israel. Esse foi o coração entenebrecido, né, que tinha Israel. E assim mesmo nós vemos que hoje é a mesma coisa. Nós estamos vivendo uns tempos onde não tem nada de diferente com esse tempo de Jeroboão, esse tempo onde esse povo de Israel, eles somente queriam agradar a sua própria vida. Sim? Então, hoje nós, através de Amós, temos muita coisa para ver. O Senhor vai também se mostrar como aquele Deus justo na sua santidade, onde Ele vai desejar que nós possamos voltar a Ele. Vamos então a fazer a leitura da palavra e vamos a pôr na tela a nossa passagem de hoje, que vamos a começar com o livro de Joel, né? O livro de Joel, para poder também seguir com o livro de Amós. Então vamos lá a começar com Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despediu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também
também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cinge-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abraçou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secam e o fogo consumiu os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abraça. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes irão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. E irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá
conhecerá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Capítulo 3. Porquanto eis que, naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, e é tal o pago que vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas meteste nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, e a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. E o Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram
a sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre e em Jerusalém de geração em geração. Eu purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Vamos ao livro de Amós. Amós capítulo 1. Capítulo 1 diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Por isso, porei o fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente. E retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2 de Amós. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei. Diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes vinhos a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. E eis que eu vos
apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, e se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres e que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, julgai e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Beerseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que venha a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende, e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedra lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: o Senhor em todas as suas em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem plantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas serão e não luz. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum esplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós a sacrifício e a oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai dos que repousam em Sião e os dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné
e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da banana, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão, e alguém tomará o seu tio ou o que a queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém comigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha, poderão lavrá-la com bois, porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna, vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por vossa força, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro da planície. Capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá disso, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Capítulo 8. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento
do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comerá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto de filho único e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Capítulo 9. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais. E faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cabem até ao inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a terra a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, nem se caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Amém. Amém.
Assim temos terminado os livros de Joel e de Amós. Vamos fazer uma oração para terminar então a sessão de hoje. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu segues falando, no Senhor, desde os tempos, Senhor, dos profetas, Senhor, como até hoje, Tu sigues falando, no Senhor, através das Escrituras desse grande dia. Senhor, a primeira fase desse grande dia, Senhor, já tem se cumprido através da vinda de Jesus Cristo, da sua morte, ressurreição e ascensão, Senhor, e a vinda do Espírito Santo. Agora, Senhor, nós estamos esperando o último tempo, Senhor. Esses últimos tempos, vivendo nesses últimos tempos, até a vinda do nosso Senhor, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, onde nós vamos ver, Senhor, que, Senhor, haverá fogo, haverá, Senhor, enxofre, Senhor, e que, Senhor, que muitos, Senhor, tentarão buscar-te, mas não poderão encontrar. Assim, Senhor, como Tu disseste, Senhor, que muitos nos últimos dias, Senhor, terão fome, mas não fome nem sede de água, nem de comida, mas da Tua palavra, mas irão de um lugar até outro, de uma ponta até a outra ponta, mas não encontrarão a Tua palavra. Senhor, esse dia já está vindo, Senhor, já estão se aproximando, mas ainda faz, Senhor, que nós sigamos, Senhor, profetizando e proclamando, Senhor, a Tua palavra. Senhor, não uma outra profecia, senão, Senhor, a Tua palavra mesmo. Senhor, que este evangelho seja, Senhor, ainda mais, Senhor, proclamado nestes últimos tempos, Senhor. Senhor, nós seguimos, assim como o povo, Senhor, aqueles que realmente entenderam esta palavra, esperaram esse dia do Senhor, nós também estamos esperando esse dia do Senhor, que para muitos será um dia tenebroso, Senhor, um dia onde vai trazer muito medo, mas para nós, os que somos salvos, Senhor, e estamos em Cristo Jesus, para nós será um dia glorioso, o qual nós estamos esperando com tanta ansiedade, Senhor. Senhor, por isso, faze-nos, Senhor, que nós possamos permanecer na Tua palavra. Muito obrigado novamente, Senhor, por dar-nos esta a palavra, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite, possam descansar bem e amanhã vamos estar novamente para seguir com os seguintes livros. Que Deus os abençoe. Tchau.